Olá pessoal, Deus abençoe a todos, paz e graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, aquele que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele fez tudo por nós, para nos salvar, para nos perdoar e para nos abençoar. E eu quero trazer essa palavra ao seu coração, a palavra da salvação, a palavra que traz cura, a palavra que traz vida, não a palavra que mata. A lei, ela mata, ela condena, a lei foi feita para matar, para condenar. Por isso está escrito, a letra mata e o Espírito vivifica, o Espírito traz vida. E a Bíblia tá falando exatamente da antiga aliança, da letra, da lei, que foi feita para condenar. Os profetas da lei, eles eram mandados por Deus para falar contra o pecado do povo, para apontar o pecado do povo. E mesmo se a pessoa tivesse um pecado escondido, o profeta ia lá e falava, olha, você pecou e você é digno de tal punição, e às vezes a punição era até a morte. O próprio Davi, o profeta chegou para ele e falou, Davi, você pecou e por causa do seu pecado vai acontecer isso, 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 e falou tudo. E Davi pagou um preço tão alto. E o próprio Davi disse, bem-aventurado aqueles que os seus pecados não foram imputados. E eu quero trazer aqui essa palavra para você, a palavra da salvação, a palavra da graça. Olha o que está escrito aqui, ó. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, ó. Você pode ver aqui na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas, eu vou ler aqui no capítulo 1. E eu quero que você ouça, para você entender. Essa carta foi Paulo que escreveu. Paulo é o apóstolo dos gentios. Os gentios são as pessoas que não conheciam a Deus, como nós não conhecíamos a Deus, e essa carta foi escrita para nós. Olha o que está escrito, presta atenção, ouça, para você compreender qual que é a verdadeira vontade de Deus, o tanto que Deus te ama. Olha só, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Paulo disse assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aquele que vos chamou na onde? Na graça de Cristo. Paulo falou assim, ó, vocês estão passando tão depressa, eu estou admirado com vocês, porque vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E você reparou que agora está ao contrário? Quando se prega a graça de Cristo, eles dizem outro evangelho. Quando, na verdade, o evangelho é a graça de Cristo. O que não é a graça de Cristo é outro evangelho. Só que está invertida a coisa. Quando a gente prega a graça, que é o favor imerecido, eles dizem é outro evangelho. E aí, Paulo falou assim, ó, vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, Paulo falou assim, ó, o qual não é outro. O qual não é outro, senão que há alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha só, pessoal, como que está invertida a coisa. Paulo falou que eles foram chamados na graça de Cristo e que depois introduziu outro evangelho. E infelizmente, esse outro evangelho está introduzido na igreja. E quando a gente fala da graça de Cristo, aí eles dizem que é outro evangelho. Paulo, ele começou a igreja em Gálatas, ele foi para outro lugar e depois eles introduziram a lei. Ou seja, eles misturaram a lei. Era isso que Paulo estava dizendo. É esse outro evangelho que Paulo estava falando. Que eles trouxeram a lei. E a lei não tem nada a ver com a graça. A lei é a antiga aliança e a graça é a nova aliança. Então eles misturaram a graça com a lei. E Paulo falou, isso aí é outro evangelho. Porque o evangelho que vocês foram chamados é o evangelho da graça. E diz mais, ó, eu vou ler para você aqui o versículo 8. Olha que coisa séria. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu,
vos pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então Paulo falou assim, ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, seja isso anátema. E aí tem pessoas que se apoiam em uma visão que elas tiveram. Ah, porque eu tive uma visão, uma revelação, veio um anjo do céu. Ainda que venha um anjo do céu, e se for outro evangelho, ou seja, se não for a graça de Deus, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. E a Bíblia diz que todos os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Era disso que Paulo estava falando. Quando você mistura a lei com a graça, você está trazendo maldição, é anátema. Não pode. A graça não pode ser misturada com a lei. Você precisa entender que a graça é um lugar e a lei é outro lugar. A graça é um território onde a lei não tem jurisdição. E a lei é um território onde a graça também não tem jurisdição. Então, por isso que a Bíblia diz que Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, Paulo falou isso aqui na carta aos Gálatas, nascido sob a lei, ele veio resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, se você ler as cartas aqui de Gálatas e Romanos, Paulo falou muito sobre isso. E falou sério. E disse mais, aqui, ó, no capítulo 3, eu vou ler uma parte aqui do capítulo 3, para você entender. Capítulo 3 de Gálatas. Paulo falou assim, ó insensatos. Paulo chamou eles de insensatos. Mas o que eles estavam fazendo de errado? Para Paulo chamar eles de insensatos? Trazendo a lei, misturando a lei com o evangelho. O Paulo falou com o evangelho da graça. Ele estava misturando a lei com a graça. E Paulo falou, isso é insensatez. Vocês não podem fazer isso. E é exatamente isso que está acontecendo com a igreja hoje. O pessoal, eles até falam um pouquinho de graça, né? Tem igreja que até usa o nome de graça, mas de graça não tem nada, tem mais lei do que graça. É uma mistura e forte. Eles estão introduzindo a lei fortemente junto com a graça, e aí você perde os dois, você nem tem a lei nem tem a graça. E Paulo falou, ó insensatos, quem vos fascinou a vós outros, em cujos olhos foi Cristo, ou seja, foi Jesus que abriu os seus olhos, vocês foram doutrinados na graça, por que vocês estão trazendo outro evangelho? Por que vocês estão trazendo a lei? Em outras palavras. E aí no versículo 2 ele falou assim, eu quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito Santo, com letra maiúscula, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É claro que é pela pregação da fé. Não pode ser pelas obras da lei. Pelas obras da lei, ninguém pode ser justificado diante de Deus. Então, isso aconteceu com a igreja no passado, a igreja da Galácia, né? E a igreja de hoje, então. Então, Deus tá levantando pessoas para receberem a graça, para pregarem a graça. E você pode ser uma dessas pessoas. Sabe, Deus está me usando aqui para mostrar para você, para abrir os seus olhos. Não é eu que estou falando, não. Está escrito aqui, o Paulo falou. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo falou, vocês são insensatos. Vocês foram salvos pela graça. Vocês foram chamados na graça de Deus e agora estão trazendo outro evangelho que não é evangelho. Então, essa mistura que tem aí, de lei com graça, isso aí não é evangelho. Nem é evangelho, nem é lei, nem é graça. É uma mistura. E seja anátema, é amaldiçoado. É muito sério o que eu estou falando. Mas a Bíblia diz que todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. E quando você traz a lei e mistura com o evangelho, você está trazendo maldição. E se você perguntar para as pessoas aí, o que traz maldição na vida? Eles vão, é o pecado, a pessoa fez coisa errada e não é nada disso. E aqui, ó, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora se aperfeiçoando na carne. Ou seja, na lei. Vocês estão se aperfeiçoando na lei e na carne. E terá sido em vão que tantas coisas sofresse. E no versículo 5 ele diz assim, ó,
aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É claro que é pela pregação da fé. Nunca é pelas obras da lei. Então aqui ele disse, olha, ainda que venha um anjo do céu que pregue outro evangelho, seja isso anátema. Então o evangelho verdadeiro é a graça de Deus. Aquele que vos chamou, ele falou, admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, aonde tem a graça de Cristo é o evangelho. Aonde não se fala da graça, ou se fala da graça de uma maneira misturada, não é evangelho, não é anátema, está escrito aqui. Então o evangelho é a graça. E o que é a graça? É o favor imerecido. Não tem nada a ver com o que se anda pregando aí, que se você vai plantar, que você colhe, você planta e essas coisas, e que você tem que fazer para receber. Isso é a lei. A lei diz, quem faz o bem recebe o bem, quem faz o mal recebe o mal. Isso não é evangelho, isso é a lei. É uma mistura que eles fazem, da lei com a graça. E quando você mistura os dois, você acaba perdendo os dois completamente. E se torna anátema e se torna amaldiçoado. Então Deus quer que você receba a graça de Cristo. E na graça de Cristo é que os seus pecados foram perdoados, e mesmo sendo um pecador, você pode se aproximar de Deus e clamar pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então creia, os seus pecados foram perdoados, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá bom? Então essa é a palavra que eu queria trazer para o seu coração. Se você é essa pessoa, se você sente que está tendo uma mistura da lei com a graça, isso está anulando a graça de Deus na sua vida. Então creia na graça de Deus, porque isso é o evangelho, isso é a boa notícia. E quem crê e for batizado será salvo, será perdoado no nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu fazer uma oração por você. Talvez você não tenha compreendido tudo que eu falei, né? Talvez você não tenha entendimento do que é a lei e a graça. Mas como está escrito, se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Se você pedir, todo aquele que pede, recebe, ele dá sabedoria, ele te dá. É só você abrir a sua mente, o seu coração, para a palavra. Agora, se você ficar com a sua mente presa, porque o ensinamento é diferente de onde você está, sabe? Você fica com a mente presa só naquilo ali que você aprendeu. Não, você tem que abrir a sua mente, o seu coração, da palavra como um todo. Você não pode ficar preso. Infelizmente, o que eu mais vejo por aí é as pessoas presas em denominações. Porque eu sou da igreja tal, porque na igreja tal não é assim, na outra não é assim. E as pessoas ficam presas nas suas denominações, nas suas crenças, porque eu aprendi dos meus pais. Não importa. Jesus falou, se você conhecer a verdade vos libertará. E a verdade é a graça de Deus. A lei, ela foi dada por Moisés. Graça e verdade veio por Jesus Cristo. Repare que a lei está do lado de Moisés. Moisés é um servo. A graça e a verdade está do lado de Jesus. E Jesus falou para os judeus que conheciam a lei, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. E eles conheciam a lei, e que verdade que eles precisavam conhecer? A graça. Paulo disse aqui, aquele que vos chamou na graça de Deus. E se alguém pregar outro evangelho, seja anátema. Então o evangelho verdadeiro é a graça de Deus. Tá bom? Vou fazer uma oração por você, no nome de Jesus. Abre o seu coração, receba essa palavra no seu coração. E você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas você pode pegar a sua Bíblia e ler com carinho, com atenção. Pede para Deus, quando você estiver lendo, para o Espírito de Deus confirmar no seu coração as palavras que eu estou falando. E você vai ver que isso vai trazer vida. Isso vai trazer paz no seu coração. Você vai ter paz com Deus. Sabe? A fé em Jesus, quando você tem fé,
quando você crê que realmente você foi perdoado de todos os seus pecados, isso vai trazer paz. Isso vai tirar de você toda a culpa, toda a condenação. E isso não vai incentivar você a pecar mais, pelo contrário. Isso vai produzir em você o fruto do agradecimento. Você vai querer estar com Deus, porque é agradável você estar perto de alguém que não fica apontando os seus erros, que sabe de todos os seus erros, mas ele gosta de você do jeito que você é e vai procurar te ajudar na medida do possível. Tá bom? Isso é o Evangelho, isso é a graça de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, estou aqui, meu Deus, diante do Senhor. O Senhor está no nosso meio, o Senhor está conosco. O Senhor disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Meu Deus, eu estou aqui com a minha mão sobre a Tua palavra, a palavra da graça, do Evangelho. O Evangelho, meu Deus, que o Senhor revelou no coração de Paulo, mas com o passar dos anos, foi tão distorcido. Mas eu peço que o Senhor revele essa palavra no coração dessa pessoa que me ouve agora. Meu Deus, dessa pessoa que tem muitas dúvidas no seu coração e é normal. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida dela, na mente dela, no corpo, na alma e no espírito. Meu Pai, eu estendo a minha mão em direção dessa câmera agora, e essa pessoa que está assistindo, que ela receba a virtude do Teu Espírito, que ela receba o Teu poder, pois o Senhor disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito do Senhor. Que o Espírito Santo toque na vida dessa pessoa agora, no corpo, na mente e na alma. E no nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal na vida dessa pessoa, o espírito do engano, do erro, do fracasso, da derrota, o mal eu repreendo para que saia, que vá embora. E eu declaro saúde, paz e prosperidade. A bênção do Senhor Jesus Cristo, que enriquece, não acrescenta dores, repouse sobre a sua vida agora, sobre a sua casa e a sua família. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No seu coração diga amém e graças a Deus. Tá bom, meus irmãos? Eu vou ficando por aqui e depois a gente vai trazer mais sobre a graça de Deus, sobre as bênçãos de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.